Vamos falar mais um pouquinho do rubro-negro, trazendo agora as palavras do técnico Wesley Carvalho, que tá dizendo que hoje só a vitória interessa, Vincenzo. Exatamente, TT, o Atlético que briga aí pela vaga no G4 do Campeonato Brasileiro, vaga direta na Copa Libertadores de 2024, e o Wesley Carvalho, treinador do Atlético, que vinha falando muito em atuação e desde o início da passagem dele tem a conversa sobre o nível de atuação melhorou, mas o Atlético não tem conseguido os resultados que precisava, e aí principalmente naquela sequência de empates que o Atlético teve, o Furacão que não conseguia aliar a atuação aos resultados. Nesse momento agora, pro Wesley Carvalho, a atuação fica um pouquinho de lado. O Furacão tem que vencer, jogando bem ou jogando mal. Vamos ouvir o treinador do Atlético. Já 48 horas que seria o dia para estar recuperando ainda os guerreiros e já tem que estar preparando eles emocionalmente para poder encarar um jogo muito difícil amanhã. Sim, nós temos aí 5 jogos em casa e 6 jogos fora. Nós temos que fazer o nosso dever de casa, competir muito, criar muito para gerar bastante situação de sairmos com os 3 pontos dos jogos em casa, e mesmo quando isso não acontecer, que a gente ganhe, como tiver que ganhar o jogo, jogando bonito, jogando feio, mas que ganhe os jogos e tentar buscar os resultados fora de casa com esses 6 jogos que nós vamos ter aí. Tá aí o Wesley Carvalho, então, que fala da recuperação dos jogadores. O Atlético entrou em campo na última quarta-feira, entrou em campo no sábado, também entrou em campo no domingo, na mesma partida, mas em 2 dias de calendário o Atlético enfrentou o mesmo jogo, e aí ele comentou até que teve menos de 48 horas para recuperar os guerreiros dos jogadores do Atlético. Enfim, o Wesley Carvalho também fala sobre a sequência que o Atlético vai ter que enfrentar nesse final de campeonato. O Furacão encara o América hoje, vai encarar o São Paulo em mais um jogo dentro da Arena da Baixada no próximo domingo, e aí tem sequência complicada. Vai enfrentar o Corinthians e o Palmeiras em São Paulo, jogos quarta e domingo, e aí encerra essa sequência contra o Fortaleza de volta à Arena da Baixada. Essa sequência antes de enfrentar 5 clubes que brigam contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro para fechar o Campeonato Brasileiro de 2023. O Furacão vai enfrentar o Bahia fora de casa, vai enfrentar o Vasco em casa, vai enfrentar o Cruzeiro fora de casa, pega o Santos dentro de casa e aí viaja para encarar o Cuiabá na última rodada do Campeonato Brasileiro. Então o Furacão enfrenta esses 5 times no final do campeonato. E para abrir esse debate, daqui a pouquinho a gente vai ouvir o Canóbio também, mas para abrir esse debate, é mais fácil ou é mais difícil encarar esses clubes que lutam contra o rebaixamento no final do Campeonato Brasileiro? Teoricamente seria mais fácil, né? Pelo nível técnico ser destoante entre o Atlético e os times que estão lutando lá embaixo. Mas pelo retrospecto a gente viu que sim, o Atlético às vezes talvez tenha, não sei se é bem a palavra, entrega diferente contra os times que estão brigando também por uma vaga na Libertadores, tem uma postura diferente de se antecipar a dificuldade que vai ter, mas ele faz jogos melhores contra os times que estão nas primeiras colocações. É meio que normal imaginar que os times que estão brigando ali embaixo vão, claro, dar o sangue, né? Tentar surpreender o Atlético, então o Atlético acaba encontrando mais dificuldades, tem sido assim. Então, como ainda tem vários adversários para encarar nessa briga, e justamente nas últimas rodadas, em que uma rodada vai salvar um e vai rebaixar outro, certamente o Atlético não tem facilidade, não dá para esperar respiro, trégua, né? Se tá cansado, vai cansar ainda mais, né? Porque vai ser luta atrás de luta para conseguir fazer o seu dever, que é vencer as partidas. É mais difícil, né, Linhares? Até porque eu acho que o Atlético vai ter que aproveitar os jogos que tem em casa pra carimbar essa vaga na Libertadores. Agora é o seguinte, né? Aquela corrida que vai ser decidida no photochart, né? Como a gente fala no turf. Vai ser ali na fotografia, na linha de chegada. Porque Atlético Mineiro, Grêmio, Atlético e Palmeiras vão ficar ponto a ponto disputando essas 3 vagas que vão sobrar, porque eu acho que o Flamengo com o Tite se estabilizou, é um time que está em crescente, o Bragantino e o Botafogo estão bem estabilizados e eu acho que já tem as vagas diretas lá mais ou menos asseguradas, o Botafogo sim, o Bragantino está muito perto, né? O Flamengo com a chegada do Tite vem aí de uma sequência de vitórias e acho que vai dar uma embalada no campeonato ainda para brigar até pelo vice-campeonato ali com o Bragantino.
Não sei se alcança o Botafogo, né? Ainda tem matematicamente possibilidades. Vai depender muito do Botafogo ficar, né, no nível que ele está jogando, conquistando os pontos que ele está disputando. E eu acho que a briga vai ficar bem apertada ali entre o Palmeiras, o Atlético, o Grêmio e o Atlético Mineiro. O Fortaleza e o Fluminense tem isso que eu falei agora há pouco aí, né? Eles estão ali próximos, mas eles estão numa outra frente para conquistar essas vagas da Libertadores. O Fortaleza tem sábado agora, inclusive, a decisão lá em Maldonado, no Uruguai, contra a LDU. Se conquistar o título, vai para a Libertadores no ano que vem de forma direta, né? E o Fluminense tem a decisão da própria Libertadores contra o Boca no dia 4, no Maracanã, que também, conquistando o título, vai para a Libertadores como campeão no ano que vem para defender o título. Agora, se esses dois times sucumbirem aí nessa pretensão, eles vão ter que dar uma apressada e vão entrar também nesse caldeirão aí de disputa. Então, acho assim, o Fortaleza não jogou nessa rodada, jogaria contra o Botafogo, o jogo foi adiado. O Fluminense tem um jogo que teoricamente é muito parecido com o do Atlético, que é contra o Goiás em casa, né? A tendência é que o Fluminense possa fazer aí 45 pontos no final dessa rodada, que é a pontuação que o Atlético tem hoje. Então não pode dar vacilo, não pode bobear, porque Fluminense e Fortaleza podem ter que entrar pelo menos um dos dois, ou os dois, né, nessa briga por vagas, e aí vai aumentar, né, a contagem de candidatos, né? Até porque se eles conquistarem vagas diretas, e pouco vai importar a posição que eles vão chegar, se na frente ou atrás do Atlético ou desses concorrentes que eu tô falando aí. Então, é muito importante pro Atlético vencer esse jogo diante do América. Pela posição do América, pela posição do Atlético, pela ambição do Atlético, né? Pelo fato do América já estar eventualmente virtualmente rebaixado, então não pode dar vacilo nesse tipo de jogo. E contra o São Paulo domingo, o São Paulo, campeão da Copa do Brasil, é um time que já está aí com a situação resolvida na temporada, mas é o São Paulo, entende? É um time bem treinado, um time que tem bons jogadores e que vem aqui para tentar surpreender o Atlético, para bater o Atlético. Acho que o Atlético também tem que fazer valer o mando de campo e acho que 6 pontos são cruciais aí nessa briga. Por quê? Porque com 6 pontos em casa, você pode até ficar com uma gordurinha aí para queimar nos jogos como visitante, onde a tua obrigação de ganhar diminui um pouco em relação aos jogos em casa. Mas em casa é o dever de casa daqui para frente, não é margem zero de erro, né? Tolerância zero com os resultados em casa. Tem que ser vitória em todos os jogos, em que pese as dificuldades que os adversários vão proporcionar. E o Atlético, perdão, Gina, você... Não, pode falar. Não, o Atlético que tem jogo então nessa quarta-feira contra o América, no domingo contra o São Paulo, e essa dinâmica vai voltar a ser comum na temporada do Atlético. O Furacão não joga quarta e domingo desde a eliminação na Copa Libertadores. E aí tinha as semanas para se preparar, teve 2 datas FIFA nesse meio tempo aí, então o Furacão agora vai voltar a jogar quarta e domingo até o final do Campeonato Brasileiro. Tem uma data FIFA, depois da partida contra o Bahia no dia 12 de novembro, o Furacão para aí por 10 dias e volta a jogar ou no dia 22 ou no dia 23 de novembro contra o Vasco dentro de casa. Enfrenta o Bahia fora, tem 10 dias e aí volta a jogar contra o Vasco fora de casa. Então, esse Furacão que pode ter aí um desgaste com os jogadores, porque daqui até o final do Campeonato Brasileiro são jogos na quarta e no domingo. Wesley Carvalho falou da recuperação dos guerreiros aí, disse que os jogadores só tiveram 48 horas para se recuperar, e o Canóbio também falou sobre essa sequência. Canóbio, que não jogou no domingo contra o Botafogo, é um dos jogadores descansados para essa partida contra o América hoje. Se jogasse, não ia cansar, né? Exatamente, o Canóbio não tem esse problema, né? Exatamente. E o Canóbio, então, um dos jogadores descansados, projetou a partida contra o América nessa quarta-feira e também falou sobre a suspensão dele contra o Botafogo. Contento pela volta, agora já deu a suspensão que eu já falei, não estou de acordo com ela, mas futebol é assim, né? Depois, agora, aportar onde tenho que aportar, dar o 100% de mim para jogar o time, para lograr o objetivo principal, que sempre falo o mesmo, mas é assim. Quando a gente joga em casa, tem que conseguir todos os pontos que está disputando. Agora, primeiro é América, assim que focado só em América, e depois vendrá o próximo, mas o mais importante agora é a quarta.
Tá aí o Agustín Canóbio, então, atacante do Atlético que vai jogar na ala esquerda na partida de hoje. O Canóbio fala, aportar onde tem que aportar, né? Contribuir onde tem que contribuir, tentar fazer de tudo para conseguir o objetivo do Atlético, que é a classificação aí direta à Copa Libertadores de 2024. Canóbio não estará cansado, mas Jana, eu pergunto para você. Ele é guerreiro? O Canóbio é um dos guerreiros. Eu acho que ele é o mais guerreiro desse time. Um dos guerreiros ali. Queria perguntar pra Jana, o Atlético vai sofrer com esse desgaste até o final da temporada? Eu acho que é natural que vá sentir um pouco mais, né? Mas aí isso vale para todos os times, né? Todos estão nessa situação, inclusive tem times com jogos atrasados, como foi o caso inclusive do Botafogo, que acabou tendo que não poder entrar em campo, né, na partida que foi marcada com Fortaleza, e tem outras competições para disputar, enfim. Então eu acho que isso também não é desculpa. Tudo bem você citar que vai ter um desgaste físico, que certamente a comissão técnica, que o pessoal da preparação física vai ter que fazer um trabalho diferenciado para evitar principalmente lesões, né? Mas eu acho que o fato do Atlético ter jogado 40 minutos no domingo não é também algo pra você super valorizar assim, dizendo que o time tá cansado 3 dias depois. E agora, Jana, tem um volume menor de competições, porque reclamar na época que o Atlético tava disputando Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão, ok, tudo bem. Agora, vai ter a final da Sul-Americana nesse final de semana e a Libertadores também já tá na reta final, só tem o Flu na final. Todos os outros agora só estão com o Brasileirão. Exatamente. E o Atlético, além de ter só o Brasileirão, vai ter no mês que vem aquela trégua de novo da data FIFA. Claro, tem a questão dos jogadores que vão defender as outras seleções, aí vai ter que pensar na logística para retornar aquela coisa toda. Mas certamente o Atlético vai poder utilizar em algum momento o Christian, né? Que a gente tá aguardando aí 3 meses fora. Pois é. E também, que acaba sendo uma opção de peso. E o próprio Vitor Roque também, né? Que existe essa expectativa dele voltar a jogar. Eu acho improvável o América vencer na Arena da Baixada. Eu deixei salvo também aqui na fita, depois eu vou dar meu palpite na KTO. O meu duelo eu postei no Furacão aí, ó. Apesar do América favor, ter Atlético isso como um desafio, né? Porque o América, nos 14 jogos que fez como visitante, não conseguiu vencer nenhum. Foram 6 empates e 8 derrotas, 17 gols marcados, 32 gols sofridos. É um time de zona de rebaixamento, que tá brigando pra escapar do rebaixamento. Mas, se você olhar para as últimas partidas que o América disputou, né, vem de 5 jogos sem vencer, não foram assim derrotas absurdas, goleadas, né? Foram jogos muito disputados, inclusive o do jogo do Corinthians, que foi um empate, que é a última lembrança, assim, foi um jogo em que o América tinha plenas condições de conseguir vencer. Então, até olhando os adversários que enfrentou e os resultados, né? Porque foram 3 empates e uma derrota, 3 empates, 2 derrotas, e antes da vitória que teve contra o Santos, né, que foi a última vitória em setembro, acabou perdendo para o São Paulo por 2-1. Então, assim, são placares apertados. Então, empatou com o Corinthians, perdeu para o Botafogo por 2-1, perdeu para o Fortaleza por 3-2, um jogo também bem movimentado, né? Então, o América é aquele time que talvez tenha um pouco mais de ousadia nas tentativas de tentar buscar o gol, de tentar equilibrar o jogo, de tentar buscar o resultado. Por isso, eu acho que nessa situação certamente vai buscar os 90 minutos. O Atlético tem que estar preparado, inclusive para se reajustar no segundo tempo e manter o gás, né, para conseguir segurar o resultado na Arena da Baixada. Mas eu acho que tem plenas condições para isso. Acho que não vai ser o Atlético que vai tropeçar agora, sendo que o América não conseguiu surpreender como visitante nenhum adversário. E também acho que a postura do América não vai mudar. Acho que ele não vai ser um time fechadinho, recuado, só porque tá jogando fora, porque ele não tem nada a perder, é a lanterna do campeonato. E detalhe que hoje o aniversariante do dia é um cara que ele lembra muito a raça quando a gente fala de América Mineiro e Atlético Paranaense. Hoje é aniversário do Paulo Baier, tá completando 49 anos e o torcedor atleticano não esquece daquele jogo 5-4 onde no
28ª rodada da Série B, no ano de 2012, e o Furacão estava atrás no placar 3 vezes, reagiu, conseguiu a virada, depois levou o empate. E aí, aos 49 minutos do segundo tempo, nada mais, nada menos que ele, Paulo Baier, aproveitou o rebote e fez o gol da vitória. Janguito esse jogo, né? Então aí, ó, tudo a ver hoje, hein, Vintinhas? Aniversário do Paulo Baier e essa super vitória aí no ano de 2012. Pra falar do América também, pegando até carona no que a Jana falou, ó. O América enfrentou o Botafogo dentro de casa e perdeu por 2-1, mas finalizou 24 vezes contra o Botafogo. Pra utilizar uma estatística dos gols esperados, por exemplo, que são os gols que deveriam ter saído, o América teve pelo menos aí quase 3 gols esperados. Então teria que ter marcado 3 gols contra o Botafogo. Poderia ter vencido o jogo, mas não conseguiu ser eficiente nisso. Então, o América é um time que cria bastante. Enfrentou também o Fortaleza, perdeu por 3-2, mas finaliza 15 vezes no gol do Fortaleza. Então, é um time que consegue criar chances, é um time que estava vencendo o Corinthians até os minutos finais lá no estádio do Corinthians e acaba empatando em 1-1. Então, o América que tem essa qualidade ofensiva, como a gente conversava aqui no intervalo do YouTube. O América tem uma defesa muito ruim. E aí, esse é o fator de desequilíbrio, né? Que desequilibra o confronto. O América sofreu 57 gols no Campeonato Brasileiro, mas no ataque tem peças interessantes e consegue criar chances boas. É por isso que justamente o Atlético não pode dar espaço pro América, sim, né? Que foi o que aconteceu em alguns momentos no jogo contra o Botafogo e contra o Grêmio também. Sim. Apesar do Atlético ter feito um bom jogo contra o Grêmio, né? Ter tido uma boa postura, mas foi um time que correu riscos em alguns momentos. Então, certamente contra o América, né, essa pressão é ainda maior.